Boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas. Hoje começamos com o ciclo de palestras do Grupo ELSA, que vai ser a primeira palestra. Queríamos agradecer ao diretor, Paulo Rufino, pela presença, o professor Johnny, que apresentou a gente, e hoje nossa palestrante vai ser a Thaisa Rocha Bruni. A Thaisa, ela é advogada, especialista em economia do trabalho pelo Instituto de Economia da Unicamp. Ela é mestre em Direito do Trabalho pela USP, pela Faculdade de Direito da USP. Ela é doutora de Ciências Sociais pelo IFISH, da Unicamp. Ela também trabalhou no SOS Mulher, como voluntária, né? Vários anos, 5 anos era, né? 5 anos. E ela hoje é pesquisadora do NETS, Núcleo de Estudos em Trabalho, Saúde e Subjetividade da Unicamp. Ela, além disso, ela é autora do livro Proteção Constitucional à Maternidade no Brasil. E ela hoje vai falar de mulher e trabalho na contemporaneidade. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu sou diretora do Comec e sou mãe da Ana Clara. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Eu gostaria de começar agradecendo ao IMEC por me receber nesta casa e agradecer ao Grupo ELSA pela oportunidade de aqui estar compartilhando reflexões muitíssimo importantes para a nossa contemporaneidade. Eu quero agradecer em especial ao professor Johnny, que aqui se encontra, e foi o responsável por esse enlace entre Thaisa e Grupo ELSA, e que seja uma parceria bem duradoura. O professor Johnny é agregador, todos sabem, e tem uma história importante aqui na universidade. Então, é uma honra tê-lo como amigo e parceiro profissional. E a sua esposa também, que aqui está, diretora do Comec, que faz um trabalho na nossa cidade importante, que eu gostaria de ressaltar, na ordem de recuperar jovens menores em situação de vulnerabilidade e infração. Então, que nós possamos estar cada vez mais engajados em boas causas para transformar a nossa realidade. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre mulher e trabalho, que é uma das minhas especialidades, é um tema que eu gosto muito, mas antes de especificamente entrar nesse tema, eu gostaria de sensibilizá-los para algumas questões e trazer uma importante pesquisa que foi realizada recentemente. Recentemente, saiu uma pesquisa aqui no Brasil pelo Grupo Avon, dizendo das nossas dificuldades em tratar assuntos como feminismo, machismo, o teto de vidro e feminicídio. Para alguns, a própria menção dessas palavras, desses conceitos, já traz uma gama de pensamentos pré-concebidos que causam abertura ou não para que possamos adentrar e discutir com maior propriedade cada um deles. Então, foi divulgada essa pesquisa dizendo que 9.000 pessoas responderam e, dentre elas, 80% dos entrevistados se consideram contra o feminismo e não querem conversar com quem pensa diferente. Esse é um dado bastante assustador, principalmente porque essas pessoas não querem conversar com quem pensa diferente. E a base de uma sociedade mais justa e mais igualitária é o diálogo plural. E para isso que nós precisamos trabalhar, para que o diálogo seja cada vez mais plural e completo. Então, um pouquinho dessa pesquisa. 64% das pessoas afirmam que o principal obstáculo para o diálogo é a agressividade. E que essa agressividade ela se manifesta de ambos os lados, tanto de quem não está disposto a conversar, como quem tem convicções e se autodeclara feminista e está na luta para direitos iguais. 36% se sentem cansadas nessas conversas e 36% se sentem curiosas. 31% ficam frustradas e 24% dizem perder a paciência. E é um pouco justificável, porque às vezes o diálogo começa a se acirrar e as pessoas perdem a paciência. 21% manifestam tristeza, 13% raiva, 8% se dizem bastante animados e apenas 2% manifestam alegria em tratar o tema. 46% dizem que não gostam de se envolver nessas conversas porque elas sempre indicam radicalismos.
é outra falácia. Brigar ou lutar ou promover direitos iguais não significa radicalismo, mas promoção da igualdade, né? 39% dizem que tem falta de energia para se envolver num diálogo assim. O mesmo número confirma que há dificuldades de empatia de todos os lados. 30% tem pouca paciência e 8% afirmam que a dificuldade em ser empático é o problema. Uau! 58% dos entrevistados entendem feminismo como um movimento por direitos iguais. No entanto, algumas pessoas dizem que às vezes é agressivo e radical demais. Já 16% acreditam que o movimento defende a superioridade das mulheres e que é o oposto de machismo, que é uma outra grande inverdade que precisa ser esclarecida. O feminismo não é o oposto do machismo e as mulheres não querem a superioridade. Nós queremos igualdade. É para isso que nós lutamos. Então, limpar um pouco esse diálogo com mais paciência, com menos agressividade, vai fazer com que nós possamos avançar e dizer por que nós estamos nesse campo de batalha, de luta. É para conseguir a igualdade. Aí, tem um outro dado muito interessante. Olha só, o apoio ao diálogo aumenta de 69% para 87% quando não são usadas palavras como gênero ou feminismo. A simples ocultação da menção desses termos aumenta a escuta. 75% das pessoas dizem que conversar sobre gênero, machismo e feminismo, mesmo que sem o uso dessas palavras, foi benéfico para construírem seus posicionamentos. Então, veja, existe um relativo consenso? A maioria acredita que nós precisamos conversar, que é importante conversar para construir os posicionamentos, mas precisamos ocultar alguns termos como gênero ou feminismo. E aqui sobre quem pensa diferente. O estudo mostra que 15% das pessoas buscam dialogar regularmente com quem discorda. 50% oscilam no interesse por conversar com quem tem opiniões contrárias e 35% evitam conversar com quem diverge e tem opiniões diferentes. Então, está muito claro, a partir dessa pesquisa, que o que se conclui é que conversar sobre temas de gênero e usar palavras como feminismo, machismo, masculinidade tóxica, equidade, cultura do estupro e gênero pode facilitar a construção de pontes com quem está muito fechado, ou seja, você pode conversar sobre esses temas ocultando alguns conceitos que já estão, vamos dizer assim, marcados nos nossos diálogos. É importante que nós pensemos a respeito dessa pesquisa, ela é muito significativa, e entender por que a menção dessas palavras, a menção desses conceitos já traz tanta irritabilidade. E que possamos vencer essas barreiras quando estivermos dialogando com pessoas que pensam muito diferente de nós. Ocultar, muitas vezes, pode trazer maior ganho. E o que nós queremos não é reafirmar conceitos e palavras a toda ordem, mas conseguir o resultado final, que é construir uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, que nós possamos pensar na qualidade dos nossos diálogos. Bom, para falar sobre o universo feminino, é preciso destacar que nós somos muitas mulheres e diferentes. Nós não compomos um bloco monolítico, um bloco em uníssono. Nós somos muitas mulheres negras, mulheres jovens, mulheres com mais de 60 anos, mulheres nas exatas, mulheres nas humanas, meninas, jovens, domésticas, trabalhadoras rurais, artistas, mulheres trans, mulheres lésbicas. Então, falar sobre o universo das mulheres é falar sobre muitos feminismos. E, para conseguir dialogar com todas essas mulheres diferentes, é preciso também que nós possamos determinar o foco do diálogo. E aqui eu vou determinar assim. Bom, a gente está falando de uma população, quem somos nós, né? De 209 milhões e alguns brasileiros que estão nascendo hoje. A cada 19 segundos, a última vez que eu olhei a pesquisa, nascia um brasileiro. E muitos vão morrer durante esse dia também. E o IBGE faz esse acompanhamento diário. Então, nós somos brasileiros nessa proporção,
e a maioria mulheres. As mulheres são a maioria nesse país. Para falar sobre a maioria das mulheres, eu vou destacar duas bandeiras que são comuns a todas as mulheres e a todos os feminismos, que é o combate à violência doméstica e a promoção da igualdade no trabalho. Certamente, essas são as duas bandeiras que perpassam todas as nuances do movimento feminino, do movimento feminista, dos coletivos de mulheres, e essa é a grande preocupação que nós mulheres temos atualmente. O combate à violência doméstica e a promoção da igualdade no trabalho. Essa foto é uma foto muito cara para mim, porque aqui estão a doutora Cristina Salek ao centro, que foi diretora jurídica do SOS Ação Mulher por muitas décadas, e ela lidou com quase 15 mil processos de mulheres vítimas de violência doméstica aqui em Campinas, e o SOS atende não só o município de Campinas, mas a região metropolitana toda. Também estão aqui eu e minha colega Maria Eugênia, que éramos advogadas estagiárias, a época dessa foto foi em... não importa, faz tempo. E nós estávamos muito felizes aqui, porque estávamos celebrando conquistas de final de ano, e jovens com muita energia, querendo mudar o mundo, mudar as coisas. E, ao fundo, tem uma frase que vocês podem verificar. O silêncio é cúmplice da violência. Então, eu queria trazer essa foto para homenagear o SOS, o trabalho que tem sido feito por eles. Em contrapartida, essa semana tivemos uma triste notícia de que o SOS vai parar de atender mulheres aqui em Campinas e na região por falta de recursos. Não há mais recursos humanos e financeiros, materiais, para manter a atividade funcionando. Então, apenas as mulheres que já estão no programa continuarão e não serão aceitas mais mulheres. Essa é uma notícia muito triste e, por isso, eu gostaria também de trazer essa foto para fazer uma homenagem para essa instituição tão cara. E para que nós, mulheres e homens, possamos saber que o silêncio é cúmplice da violência. Portanto, se você tem uma irmã, uma mãe, uma amiga, uma professora, uma aluna, uma colega que está em situação de violência, por favor, apoie essa mulher. Que ela denuncie, que ela faça a sociedade saber da sua situação. Em relação de marido e mulher, não se mete a colher, não é verdade. Quando nós estamos falando de violência, todos são responsáveis. Ajude essa mulher, oriente essa mulher. O SOS vai deixar de atender casos novos, mas a DDM, a Delegacia da Mulher em Campinas, está funcionando. Tá? Então, vamos encorajar outras mulheres a saírem da situação de violência. Mas vamos aqui, então, para o tema do trabalho. Recentemente, imagino que vocês tenham visto, que houve em Hollywood um burburinho, um movimento, porque essa atriz, essa belíssima atriz, a Robin Wright, que protagonizou com Kevin Spacey o seriado House of Cards, resolveu pedir um salário igual ao dele. Então, ela deu um ultimato para a televisão e disse que se não igualassem o salário dela, ela iria tornar a situação pública. E eu não sei quantos de vocês assistiram essa série, mas é uma das séries em que os protagonistas estão em pé de igualdade. Porque muita justificativa para pagar menos para as mulheres é dizer que o trabalho delas é menor, é menos importante, que é de menor qualidade. E nessa série, quem assistiu, ou quem não quiser acompanhar, e quem quiser acompanhar e saber ler um pouco, eles formam um casal, ele se torna presidente dos Estados Unidos, e ela é muito popular na série porque ela é uma mulher muito forte. E ela está do lado do marido que se torna presidente e tudo indica que ela está na iminência de ela mesma se tornar a presidente, já que ela chega à vice-presidência. Então, e ela é uma personagem muito popular dentro da saga e ganhava menos, sem nenhuma justificativa. E ela resolveu fazer esse movimento e foi bem sucedida. O que a Robin Wright tem a ver conosco? Tudo. Tudo a ver. Por quê? Nós temos um arcabouço de direitos constitucionais e infraconstitucionais que delimitam quais são os nossos direitos, mas, por vezes, ainda ganhamos menos fazendo trabalho de mesma qualidade.
Bom, vamos ver então os direitos que nós, mulheres, conquistamos ao longo do tempo. E aí vale uma observação. Algumas pessoas dizem, eu não devo nada para o movimento de mulheres, algumas mulheres. Eu não devo nada para o movimento de mulheres, eu não devo nada para o movimento feminista. Sim, não, nós não devemos nada para as mulheres que estiveram aqui antes de nós. Mas nós precisamos minimamente reconhecer que quando nós chegamos a esse mundo, a história já estava rolando. Já estava rolando há algum tempo. E pessoas dedicaram as suas vidas e até entregaram as suas vidas para que hoje nós tivéssemos direito de voto, de assinar um contrato sem a assessoria do marido, de ter autoridade sobre os nossos filhos e que essa autoridade não esteja submetida ao pátrio poder, que hoje é chamado de poder familiar, dentre outros direitos. Então, nós precisamos minimamente ser gratas e reconhecer a luta das mulheres que estiveram aqui nessa história antes de nós. Bom, e realmente aqui no Brasil nós constituímos alguns direitos que foram alçados em nível constitucional com o advento da Constituição Federal de 88, que é chamada Constituição Cidadã, por um motivo muito profundo. E aqui na Constituição, no artigo 5º, a lei é clara, dizendo que todos são iguais perante a lei, e que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. A Constituição Federal também delimita alguns direitos específicos para nós mulheres. Licença gestação, incentivo ao trabalho mediante normas protetoras e prazo mais curto para aposentadoria por tempo de serviço da mulher. Eu não vou entrar no tema da reforma da Previdência e da reforma trabalhista, porque aí nós precisaríamos fazer uma outra palestra. Mas o que nós precisamos entender é que alguns preceitos constitucionais atualmente estão em xeque. Nós precisamos reafirmá-los e debatê-los. Então, no arcabouço jurídico, constitucional e infraconstitucional, nós estamos muito bem aparadas, não estamos? Promoção da igualdade, direitos iguais, direitos e obrigações iguais, proteção à maternidade, incentivo ao trabalho da mulher. Pelo visto, está tudo certo, né? Bom, na lei infraconstitucional, que é a CLT, que foi reformada atualmente, tem o capítulo 13, então, constante do capítulo 13, a proteção ao trabalho da mulher, e aí outras normas mais específicas quanto à jornada, né, condições de trabalho, combate à discriminação, trabalho noturno, quais são os períodos de descanso relativo às mulheres, locais de trabalho, onde são os locais onde as mulheres não devem estar ou devem estar por motivo de saúde, quando grávidas, quando em aleitamento, proteção à maternidade. Então, nós temos um arcabouço aqui bem completo. Mas existe a expectativa e existe a realidade. E nós vamos ver agora um pouquinho do que nós estamos falando. Qual é essa realidade? Então, vamos olhar alguns dados aqui que são importantes. Eu trouxe esse recorte para vocês porque a fonte é do IBGE e essa pesquisa ela findou no ano passado. Então, a gente tem uma relativa atualidade. Vamos olhar um pouquinho esses dados. Então, em relação a estruturas econômicas, participação em atividades produtivas e acesso a recursos, né? Tempo dedicado aos cuidados de pessoas e afazeres domésticos. Homens, em horas semanais, 10,5 mulheres, 18,1. Alguma mulher aqui presente já conseguiu cronometrar quantas horas gasta no serviço doméstico? São muitas horas. Porque, vejam, vamos fazer uma distinção. Existe o trabalho produtivo e existe o trabalho reprodutivo. E o trabalho reprodutivo, que é aquele que não visa lucro, que nós realizamos dentro de nossas casas, inclui o cuidado, não só de crianças, de pessoas com deficiência, de pessoas idosas, que muitas vezes recai sobre a mulher, o lavar, o passar, o cozinhar, limpar, planejar as atividades domésticas, realizar as compras, gerenciar as contas e, por muitas vezes, pagar sozinha as contas. Então, o trabalho doméstico ele requer muitas horas de dedicação e ele não é remunerado. Bem, então, aqui uma estimativa de quantas horas por semana homens e mulheres gastam no serviço doméstico. E abaixo, logo abaixo, a diferença de rendimentos entre homens e mulheres pela média. Em relação à educação, todos estão conseguindo ver. Mulheres são mais educadas
têm mais escolaridade que os homens, nessa estatística. Mulheres têm uma taxa de frequência escolar no ensino médio maior que os homens, mas, voltando ao primeiro quadro, tem rendimentos menores. Nós somos menos qualificadas? Não. Nós somos menos instruídas? Não. Nós fazemos um trabalho competente, nós somos instruídas e nós somos educadas. São os dados. Vamos falar sobre vida pública e tomada de decisão. Na representação política, 10,5% dos assentos da Câmara de Deputados são ocupados por mulheres. Agora houve uma pequena variação, né? Porque mais mulheres tomaram posições na Câmara. E em cargos gerenciais, e aí estamos falando de empresas, 60,9% desses cargos gerenciais são ocupados por homens. E apenas 39,1% desses cargos está ocupado por mulheres. Mulheres não são boas em gestão? São. Mulheres são muito boas em gestão. Vamos guardar um pouco essas informações e, ao final, a gente pode debater por que esses números estão assim. Vamos olhar um pouquinho esse dado agora, um pouquinho mais especificamente. Vamos falar do rendimento habitual médio, mensal, de todos os trabalhos em razão de rendimentos por sexo. Vejam, a razão mulheres, homens, inclusive está numa linha ascendente, né? Então, por exemplo, se nós pegarmos 2016, as mulheres recebiam 76,5% do salário dos homens na mesma função. Desculpe, na média de rendimentos. Porque se for pegar por profissões e por função, por vezes essa diferença é maior em algumas profissões. Quanto maior a ascendência no cargo, maior a diferença de remuneração. Vamos olhar um pouquinho esse aqui. População de 25 ou mais, com ensino superior completo por sexo. Mulheres, novamente, à frente. Agora, vamos olhar um pouquinho essa proporção de parlamentares em exercício em Câmara Baixa ou parlamento unicameral. Vamos olhar um pouquinho esse panorama mundial. Então, nós temos lá, liderando a posição de mulheres em parlamento, a Ruanda, com 61,3% de mulheres, que é, para mim, um dado revelador, né? Você tem a Nicarágua, veja, com uns 45,7%, Cuba, 48,9%. E aí vão descendo, Noruega, 41,4%, Costa Rica, 35,1%, Timor-Leste, 32,3%, e Brasil, nosso Brasil brasileiro, está lá embaixo, com 10,5%. Mulheres não devem estar na política? Mulheres devem estar na política. E aí, uma observação importante. Algumas mulheres que estão na política têm relatado o desrespeito dos colegas parlamentares em relação aos seus momentos de fala, ao tempo dedicado às suas falas, a importância que é dada aos temas que são levados, dentre outros atos discriminatórios e que precisam ser combatidos. É preciso que nós, mulheres, estejamos em ocupações de poder, em lugares de poder, no poder público, nas instituições privadas, para que possamos pensar assim, políticas públicas e programas, no caso da iniciativa privada, a partir do nosso olhar, a partir do nosso ponto de fala. Porque nós tivemos, historicamente, legisladores homens legislando para as mulheres. E homens públicos fazendo políticas públicas para as mulheres. Esse cenário, felizmente, está mudando. E nós precisamos cada vez mais entender que a transformação de tudo isso depende da ocupação das mulheres em cargos de poder. Para que nós possamos, nesses cargos, pensar as políticas públicas e os programas a partir do nosso ponto de vista. E aí nós vamos conseguir avançar. Bom, vamos ver um pouquinho esse quadro. Ele está um pouquinho desatualizado, ele é de junho de 2007, mas esse quadro, esses números não mudaram tanto. Eu só quero mostrar para vocês o que eu havia falado antes. Quanto maior o nível ali de ocupação dentro da iniciativa privada, das empresas, vai vendo um crescente da diferença remuneratória. E, mais do que isso, uma escassez de mulheres em cargos efetivamente de direção. Eu costumo brincar que nas entrevistas, na mídia, né, as mulheres que aparecem como gestoras, como líderes, são sempre as mesmas.
aquela empresa sempre mostra aquela executiva. Aquela outra empresa sempre mostra aquela outra executiva. E isso está mudando, felizmente é uma realidade que está mudando, mais mulheres estão conseguindo ascender, mas é uma realidade que nós estamos sujeitas ao teto de vidro. As mulheres vão crescendo até um certo cargo, até um certo nível gerencial e aí param. Não conseguem maior ascensão. Não é porque se dedicam menos, não é porque saem em licença maternidade, não é por isso. Então, nós precisamos pensar o porquê. Outra polêmica que precisa cair é que a desigualdade de remuneração entre homens e mulheres é mimimi. Não é. É uma realidade provada pelas estatísticas. E aí vamos jogar para os estatísticos. Olha, eu converso com os estatísticos, porque são as estatísticas. Então, não é mimimi, como se costuma dizer habitualmente nas redes sociais e nos sites e nas conversas de amigos e de família. E um argumento bastante recorrente é assim, mas eu nunca vi uma empresa contratar na carteira de trabalho uma mulher para trabalhar na produção com salário X menor que o do homem. Imagina, não tem o sindicato não combate isso, a empresa está burlando a lei, não tem o Ministério Público do Trabalho. Bem, as coisas não são tão simples assim, porque muitas vezes essa diferença salarial ela não é sentida assim com a caneta na carteira de trabalho ou com as inscrições no contrato de trabalho. Essa diferença é sentida, por exemplo, com as múltiplas divisões dentro do mesmo cargo, por exemplo, no nível gerencial, em que você tem o gerente A, B, C, D, e as mulheres não conseguem a promoção dentro das categorias dessa mesma função. Você tem uma maior parte das mulheres fazendo trabalhos precários, mal remunerados, em tempo parcial e no trabalho de cuidados, que historicamente paga menos. Então, existe um universo de fatores que precisam ser conjugados para entendermos como incide essa diferença. Mas ela incide, ela é real. Ela é real. Agora vamos falar um pouquinho sobre a proteção à maternidade e conciliação entre trabalho e família, que é o sonho de todas as mulheres. E precisa passar a ser também o sonho da família, o sonho de todos os homens. Porque se nós constituirmos uma sociedade com homens e mulheres que conseguem ter um equilíbrio entre trabalho e família, independentemente de se a família é composta por homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, independentemente, todos os gêneros estão sujeitos a serem engolidos pela quantidade avassaladora de trabalho, na universidade, na empresa, no poder público, nos cargos da magistratura, do Ministério Público e em todas as instâncias. Que nós estamos enfrentando grandes obstáculos para poder fazer essa conciliação se tornar real, é verdade. Então, quais são as iniciativas que estão sendo tomadas atualmente para a promoção do work-life balance, dessa conciliação entre trabalho e família? Bom, como é objeto de meu livro, que foi aqui falado, eu explorei bastante o assunto da licença maternidade de 180 dias, que é um programa ainda facultativo. Ele é facultativo e ele depende de que a empresa faça adesão ao programa de empresa cidadã. E aí ela promove, então, esse programa, concedendo uma licença maternidade maior. Porque, vejam, a Sociedade Brasileira de Pediatria indica que as mães amamentem os seus filhos por 6 meses. E, como nós vivemos em grandes centros, ou você leva o bebê para o trabalho, ou você fica em casa amamentando. Não tem outra saída. E, por vezes, as mães amamentam as crianças até 1 ano e meio, até um pouco mais. Como fazer essa conciliação? Bom, países como a Alemanha já decidiram como fazer isso. A mãe tem uma primeira licença de 1 ano, paga, e no 2º ano, ela não recebe a remuneração, mas ela tem a garantia do emprego. Ela continua com o vínculo e pode voltar gradualmente, meio período, vai se adaptando, a criança vai para a creche. Pode haver uma troca com o companheiro. A mulher goza do primeiro período e no 2º período o companheiro goza da licença, porque aí promove uma conciliação de toda a família. Assim também já o é na Espanha.
E nós estamos caminhando para discussões nesse sentido. Licença paternidade estendida, vejam. A licença paternidade que está inscrita na Constituição é de 5 dias. Todas as mulheres que já passaram por um período de parto, ou mesmo adotaram uma criança, sabem que em 5 dias você não conseguiu nem tomar pé, vamos dizer assim, da situação. O corpo está totalmente modificado, a casa está uma bagunça, o companheiro está ajudando e compartilhando, né, todo aquele momento, e a mãe está ali tentando amamentar o bebê. 5 dias, ela só acordou do parto. Pois bem, 5 dias depois, o companheiro pega a sua maletinha e sai para o trabalho, e a mulher lá está com um recém-nascido. Bem, acontece que cada vez mais os homens também estão se conscientizando de que é papel da família o cuidado das crianças. E muitos sindicatos, há 10 anos pelo menos, têm conseguido negociar cláusulas em que o pai fica 20 dias em casa. Eu já observei cláusula coletiva de trabalho, aí vamos lembrar, para quem não está familiarizado com isso, é quando o sindicato faz uma negociação com a empresa, ou com o sindicato de empresas. Convenção coletiva, sindicato dos trabalhadores negociando com o sindicato de empregadores, ou acordo coletivo de trabalho, sindicato dos trabalhadores negociando diretamente numa determinada empresa. E aí eu já vi, por exemplo, negociações em que possivelmente o pai fique 30 dias em casa. E é uma maravilha isso, porque integra a família, faz com que o companheiro participe desse momento tão belo que é trazer uma criança ao mundo, né? É um direito do pai. É um direito do pai. E os pais estão cada vez mais reivindicando esse direito. Não importa se casais homoafetivos, mais uma vez, ou hétero, não importa. Os companheiros, os conviventes, mulher, mulher, homem, 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 mulher, todos têm direito a decidir sobre a licença. Em caso de adoção também. Se você leva para casa uma criança, um filho que você acabou de adotar, por 5 dias você não consegue nem instalar essa criança no quarto dela. Se for um recém-nascido, você vai ter as mesmas dificuldades de uma mãe que teve o parto. E se for uma criança maior, outras situações ocorrerão que necessitarão de uma atenção maior do pai e da mãe. Então, nesse sentido, a negociação coletiva é muito importante. E, como eu disse, a licença compartilhada entre os pais no período facultativo também tem ocorrido com negociação sindical. Regime de trabalho em home office, algumas vezes, durante a semana, e aí negociado caso a caso, empregado-empregador. Apoio financeiro para crianças nascidas com alguma deficiência. E essa cláusula em convenção coletiva, em acordo coletivo, é muito importante, porque, por vezes, a família tem uma criança que nasceu com alguma deficiência e essa criança precisa de cuidados especiais e muitas vezes precisa de investimento financeiro e os pais são pegos de surpresa. E algumas empresas têm realizado esse programa de apoio financeiro para crianças nascidas com deficiência, que inclui escola e médicos e tudo mais. Algumas a título de reembolso, os pais pagam, depois são reembolsados, e outras provando-se no setor de recursos humanos que há essa ocorrência, a empresa imediatamente já começa a indenizar essas famílias ou prestar esse apoio financeiro às famílias, mediante negociação coletiva. Não estou falando que isso é lei. Isso é negociação coletiva. Vejam a importância do sindicato. Atividades culturais promovidas pela empresa, jogos, entretenimento, para o próprio funcionário, para relaxamento, realização pessoal, mas com a possibilidade de integrar a família. Essa é uma outra possibilidade que está sendo praticada de conciliação. E uma que eu julgo extremamente importante, que é a creche no local de trabalho. Porque, nesse caso, com atendimento no horário de trabalho da mãe, a mãe tem a oportunidade de amamentar a criança no local de trabalho quando ela retorna. Porque vocês vão se lembrar que na CLT havia uma regra de que há 2 intervalos diários de meia hora para a mãe amamentar. No entanto, nós vivemos em grandes centros. É impossível a mãe sair do trabalho, amamentar e voltar em meia hora. E aí havia uma negociação esdrúxula com o empregador, porque assim, então vamos juntar os 2 intervalos e você sai 1 hora mais cedo. Quer dizer,
Qual o sentido disso, né? Tudo bem, estar uma hora mais cedo em casa é importante, mas para fins de amamentação não tem utilidade. Então, ter uma creche competente, bem estruturada, como a Unicamp tem, né? A Unicamp tem aqui uma creche modelo, uma creche fantástica, possibilita amamentar, ou crianças que tomam a mamadeira, né? Como foi o caso da minha filha, eu não produzi leite, mas eu digo que meu marido amamentou desde que minha filha nasceu, porque ele dava mamadeira, e ele se diz um pai amamentante, o que é maravilhoso. E nós vimos crescer esse vínculo entre minha filha e ele, e é muito bonito de ver. Então, não importa se a criança mama no peito ou na mamadeira, é a amamentação. Por sonda, ou por mamadeira, ou no peito. É a amamentação. E o pai pode participar desse momento. Então, por vezes, eu trouxe aqui um pequeno exemplo da Unilever JK em São Paulo, que tem uma creche fantástica, e aí esse direito é estendido ao pai. Então, por exemplo, a mãe não é funcionária da empresa, o pai é. Então, o pai leva a criança. Porque antigamente o programa era atrelado à mãe. Agora não. O programa pode ser atrelado à família. Então, se o pai trabalha numa empresa que tem esse benefício, como do auxílio financeiro à criança com deficiência, ele goza do benefício. Então, via-se constantemente os pais chegarem com seus carros, tirando os bebezinhos do bebê conforto e levando para a creche. Né? Então, isso é conciliar trabalho e família. Isso é conciliar as nossas... os nossos anseios enquanto humanidade de continuar nos reproduzindo de uma forma socialmente responsável para perpetuar nossa história nesse planeta, por enquanto, pelo menos, tratando bem as crianças e respeitando aquilo que consta do Estatuto da Criança e do Adolescente. No Estatuto da Criança e do Adolescente, voga o princípio da proteção integral, ou seja, as crianças precisam de uma proteção especial em políticas públicas de saúde, de educação, e precisam ser protegidas não só pela família, mas pelo Estado e pelas instituições. Então, essas são algumas das modalidades aí de conciliação entre trabalho e família, mas dificuldades se perpetuam, né? Para nós ainda há dificuldades para a promoção da igualdade no mercado de trabalho. E um caminho que eu vejo e que os estudos demonstram é que a gente precisa conduzir uma mudança cultural. Vocês viram, o arcabouço jurídico nós temos. Bom, por outro lado, conseguimos compreender que o movimento sindical é importante nessa luta, porque a negociação coletiva tem um peso importante na afirmação dos direitos e na promoção desses direitos, e não basta só cumprir a legislação. Nós precisamos implementar medidas que realmente sejam efetivas de promoção da igualdade. Algumas empresas têm esse item específico em seus relatórios de responsabilidade social, e alguns programas são efetivos, alguns são bons programas, e alguns são apenas uma lista de boas intenções. Então, é preciso que os programas de responsabilidade social eles não sejam apenas uma lista de bonitas intenções para mostrar para os acionistas que realmente os programas funcionem. E eu não estou dizendo que os programas são inúteis, não, eles são importantes, mas eles precisam ter efetividade. Eles precisam realmente produzir mudanças culturais. E, para terminar, eu quero dizer que, dentro deste cenário complexo, de muitas realidades diversas, de muitos direitos estabelecidos, porém, muitas dificuldades ainda a serem vencidas, nós precisamos caminhar juntas. Porque juntas nós somos mais fortes. É nisso que eu acredito, e agora a gente tem um bom material para conversar a respeito. Obrigada. Uma pergunta? Bom, eu queria agradecer a Thaisa. Obrigada. Uma palestra muito ilustrativa. Alguém quer perguntar, comentar alguma coisa? Bom, eu queria, na verdade, eu estava pensando... Bom, na Espanha, foi aprovada agora a licença paternidade obrigatória também, igual à mãe. Então, eu queria que você falasse sobre isso. O que acontece quando os dois pais, no caso, mulher e homem, têm a mesma licença paternidade e maternidade do mesmo tempo? Como isso beneficia a mulher nesse caso? É importante nós entendermos que uma legislação como essa alça a um patamar
totalmente diferenciado a questão da conciliação entre trabalho e família. E por 2 motivos. Primeiro que, sendo obrigatória, todas as instituições públicas e privadas vão aderir a essa medida. Então, compulsoriamente, vão aderir à medida, provocando mudanças sociais importantes. E a mudança social, por vezes, advém do direito, mas também precisa da evolução social para se concretizar. Em segundo lugar, que a criança é a maior beneficiada. A criança, por mais tempo, vai ter o pai e a mãe em casa, de modo que vão dividir as responsabilidades, a mãe vai poder ter alguns momentos de descanso, que são necessários até para o equilíbrio mental e emocional dessa mulher, que acabou de ter uma criança, passar por um trabalho de parto, que muitas vezes é exaustivo. Então, tem a questão da divisão das tarefas, tem a questão da perpetuação da conciliação e da ideia que nós temos do que é uma sociedade melhor, de como nós colocamos o trabalho na vida social. O trabalho é uma parte da vida. O trabalho não é a vida toda. O ser humano tem o trabalho, tem a família, tem o lazer, tem as suas questões pessoais, suas práticas religiosas, agnósticas ou não, tem práticas artísticas, precisa de tempo para descanso, um descanso de qualidade. O ser humano é tudo isso, não é só o trabalho. Então, isso é importante porque concilia a família, então, mais uma vez, beneficia a criança, divide as responsabilidades, alça a um novo patamar o como nós entendemos que seja a conciliação entre a nossa vida e o nosso trabalho e, por vezes, fortalece o vínculo familiar. Bom, Thaísa, mas pode ter um problema. O pai e a mãe estão saindo de licença, em primeiro lugar. Eles poderiam ter uma promoção durante esse período e eles não vão ter. É verdade. Eles poderiam ter um aumento, ganhar um bônus por desempenho, eles não vão ter. É verdade. Eles poderiam fazer uma viagem internacional promovida pela empresa por esse período para treinamento e aperfeiçoamento, não vão ter. E quando voltarem, estarão um pouquinho defasados. É verdade. Não dá para ter tudo. Nós precisamos fazer escolhas. O que não pode ocorrer, jamais, é na volta da licença dispensa. Que aí é uma dispensa discriminatória. E isso não pode ocorrer. Escolhas pessoais serão feitas para que esse direito se incorpore à nossa vida. E aí você faz o curso depois, a viagem depois. Porque há prioridades, e a prioridade naquele momento foi a família. Mas o que não pode acontecer é a discriminação no retorno. Porque um dado importante que, num outro momento, nós podemos conversar é que muitas mulheres são dispensadas no retorno da licença. E isso não pode acontecer. A mulher tem que ter a garantia do emprego, a garantia da continuidade do contrato de trabalho, a não ser que ela não queira. Aí é diferente. Mas não pode ser uma medida discriminatória. Inclusive para o pai. Inclusive para o pai. Thaísa, você falou em evolução social. E eu acho que você deixou implícito uma questão. A nossa sociedade histórica, cultural e socialmente é machista. Então, nós também somos. Homens e mulheres. E como é que a gente vence essa situação? Porque você está pegando uma sociedade machista que está querendo vencer essa etapa. Vencer essa etapa porque as mulheres demoraram até o século XIII para ter alma, não foi uma coisa assim? Elas não tinham alma, elas eram coisas. Eram coisas. E não votavam. Eu me lembro que num cantão da Suíça, o voto feminino foi implementado em 1971. 1971. Logo ali. As mulheres não votavam. Então, foi quando eu comecei a dar aula aqui no Unicamp. A pessoa como faz, para mim, pouco tempo, né? Para mim faz pouco. Mas, como que a gente convive com essa dicotomia? Ou seja, a gente está lutando pelo fim do machismo, sendo que nós somos cultural, histórico e socialmente machistas. Obrigada pela sua pergunta. Essa é uma questão muito, muito, muito importante.
alguns homens estão aqui hoje. Obrigada por vocês estarem aqui. A luta não é apenas das mulheres, é um movimento da sociedade. Bom, em primeiro lugar, como é que nós combatemos isso se historicamente nós convivemos com a constituição de uma sociedade que já é patriarcal? Vejam, todo o direito romano tem a base no direito civil romano. O pai tinha o pátrio poder, o homem é que fazia as compras, ele que constituía a família, tira o nome da mulher, vinha o nome dele. Os filhos eram do homem, portanto, não havia divórcio, mas se por acaso houvesse uma separação do casal, os filhos automaticamente eram do pai. Então, a base do direito romano é patriarcal. A constituição da nossa sociedade, muitas vezes arraigada em conceitos e princípios até espirituais e religiosos de todas as ordens, patriarcado. Homem no poder, homem no comando, homem no centro. Então, a história de luta das mulheres para a reversão desse quadro social é recente, como o professor Johnny colocou. É recente, de fato. E como é que hoje nós, mulheres, podemos contribuir para que essa realidade continue mudando? Em primeiro lugar, é criar meninos que não sejam machistas. Criar meninos que entendam a posição deles na sociedade. Meninos que possam vestir qualquer cor. Meninas que possam vestir qualquer cor. Meninas e meninos que se respeitem. Meninos que se envolvam nas atividades domésticas. Meninos que valorizem as ideias das meninas. Então, não é menino que dá florzinha para as meninas. Isso também queremos, vejam. Não estamos aqui dizendo que não queremos flores. Amamos as flores. Não estamos aqui dizendo que não queremos chocolates. Amamos chocolates. Mas mais do que isso, nós queremos igualdade no trabalho, igualdade de remuneração, promoção da igualdade de oportunidades e fim da violência doméstica, fim da violência de gênero. É isso que nós queremos. Inclusive, em comemoração ao 8 de março, essas são as bandeiras que a gente precisa levantar. Fim da violência, fim da discriminação no trabalho. Também flores, também bombons, também gentileza, porque nós merecemos e os homens também merecem. Por que não? Por que não os homens também receberem aquilo que nós chamamos socialmente construído de afeto? Todos os seres humanos gostam de afeto. E o afeto é sempre bem-vindo, a gentileza é sempre bem-vinda, a boa educação é sempre bem-vinda. Mas nós, mulheres, estamos lutando por mais coisas. Não vamos esquecer as nossas bandeiras. Nós estamos lutando contra a violência, contra a perpetuação do machismo e contra a discriminação no trabalho. Remuneração e oportunidade. Então, em primeiro lugar, termos essa consciência. Em segundo lugar, como eu comecei a palestra, conversarmos com quem pensa diferente de uma forma lúcida, de uma forma tranquila, de uma forma salutar, que possamos travar esses diálogos de uma forma saudável. Criar meninos que não sejam machistas. Dialogar com nossos companheiros quando percebemos uma atitude machista. Fazer parte de coletivos femininos ou de movimento de mulheres que estejam investindo em mudanças culturais. Dentro do trabalho, conversar com o chefe quando ele está numa atitude machista, que às vezes pode ser inconsciente ou às vezes é consciente. Assédio sexual. Agora, Código Penal está aí para ninguém falar que não sabia, né? Assédio moral no trabalho, assédio sexual. Então, Johnny, eu acredito que a questão passa por tudo. Pela educação, pela reafirmação dos direitos, pela reivindicação desses direitos pelas mulheres, pelo nosso engajamento, pelo engajamento de homens que já despertaram, já entendem o que é isso, que o feminismo não tem nada a ver com o machismo. Ninguém está querendo perpetuar poder, fazer reversão, né? Então, passa o poder para nós, agora vocês vão ficar quietinhos. Não é nada disso. É a valorização do ser humano, como nós somos diferentes, porque homens e mulheres nós somos iguais em direitos. E é isso que nós precisamos reafirmar. Então, a minha convicção, a minha posição nesse debate é de que nós podemos, sim, continuar realizando mudanças significativas, porque daqui 50, 60 anos, as nossas filhas, as nossas netas vão viver numa sociedade diferente. Mas nós precisamos fazer alguma coisa agora.
Nós precisamos fazer alguma coisa agora. Nós precisamos honrar o legado daquelas que fizeram e continuar fazendo. Nós precisamos debater, conversar salutarmente com homens para que eles compreendam as suas posturas, para que eles analisem os seus aspectos inconscientes da perpetuação do machismo, e quando o diálogo não for possível porque partiu-se para uma violência doméstica ou um assédio sexual, abordar isso perante a justiça. Então, acredito que dessa forma nós vamos conseguir, com muita consciência, com muita tranquilidade, mas com muita força, vencer as dificuldades. E conseguir vencer essa sociedade machista e passar para um outro nível de convivência. Quiçá daqui 50, 60, 70 anos, nós precisamos fazer agora. Então, são duas perguntas. Eu consigo entender por que é que um homem é machista, certo? Primeiro porque basta ele não fazer nada para ele ser machista, dado que ele foi educado assim, né? Mas também porque é cômodo continuar sendo. O que eu não consigo entender é por que há mulheres que perpetuam os mesmos valores do machismo, né? As mulheres, muitas vezes se refere como minoria, mas o que você quer dizer é uma minoria política. Elas não são uma minoria numérica. Como você mesmo falou, as mulheres são uma maioria, elas não são uma minoria. Se todas as mulheres decidissem que não compactuam com o machismo, o que me parece uma escolha óbvia, esse comportamento desapareceria muito rápido, né? Então, o que eu não consigo entender, porque eu não sou mulher e eu não tenho como me colocar nesse lugar, eu pergunto muito, por que as mulheres perpetuam, participam da perpetuação do machismo? Porque para elas não basta não fazer nada, eu suponho, elas já estão perdendo com isso. E aí eu queria trazer a discussão mais para perto de nós. Assim, a Unicamp pode ter suas virtudes, mas acho que ela está muito longe de ser um lugar ideal em que o patriarcado foi desconstruído, né? É só ver os diretores de unidade, por exemplo, quando são mulheres. No entanto, a gente tem igualdade salarial, a nossa carreira é igual, então, aparentemente, quando a gente tenta trocar em miúdos a discriminação de gênero, ela não existe. Quando você tenta trocar em critérios objetivos e fazer algum tipo de análise comparativa, alguém seriamente acha que, sei lá, um concurso para livre docência é menos indicado para mulheres do que para homens? Creio que não. Imagino que dentro da universidade haja fenômenos específicos de perpetuação disso que sejam mais sutis, que digam respeito à prática docente, o tipo de comentário que é feito, o tipo de linguagem que é usada, né? O tipo de mensagem que é passada, a presença de mulheres para dar exemplo para as outras mulheres, né, e reforçar positivamente. Quer dizer, como é que você traz para dentro da Unicamp essas tarefas para a semana que vem, para nós, aqui? O que eu tenho que fazer no IMEC para ajudar a mudar essas transparências aí no ano que vem? Ótima pergunta, obrigada. Bom, primeiro eu vou responder a última e depois eu parto para a primeira. A questão que o colega traz é muito importante, como é que a gente muda essa realidade aqui hoje na Unicamp. Então, na universidade, ele está dizendo, muitas vezes, se você for olhar no dado concreto, não tem discriminação, porque as mulheres ganham o mesmo salário e, em tese, os concursos alcançam a todos, né? Mas não é bem assim. Não é bem assim. Veja, por exemplo, na universidade, quantas mulheres estão em cargos de gestão dentro da universidade? Na faculdade de educação, por exemplo. Agora, vamos para a engenharia elétrica, vamos para a engenharia mecânica, vamos para exatas. Então, historicamente, as mulheres ocuparam alguns nichos profissionais. Educação. Educação, historicamente, é uma composição muito grande de mulheres. Você vai na faculdade de educação aqui na Unicamp, tem muitas mulheres. Você vai na engenharia elétrica, poucas mulheres. Aqui no IMEC, mais mulheres agora. Mas, historicamente, não. Não. No começo havia mais mulheres. No começo havia mais? A situação mudou e agora está começando a reverter. Desculpe, então no começo aqui foi uma exceção, no início foi uma exceção aqui no IMEC, mais mulheres. Não foi exceção. Mas foi exceção. Magistratura. Só no final da década de 70, a magistratura permitiu que mulheres prestassem o concurso. Vejam, mulheres não podiam ser criminalistas também, advogadas, nem delegadas. A realidade começa a mudar no final da década de 70 e na década de 80. O que eu estou tentando dizer é que nós temos padrões culturais profundamente arraigados
as mulheres foram ocupando nichos na assistência social, na psicologia, na educação, e mais se afastando das exatas, das engenharias, da matemática, da computação, da engenharia aeroespacial. Você vai no ITA, por exemplo. Quantas mulheres estão lá? Então, a primeira explicação é essa, que historicamente as mulheres foram ocupando nichos profissionais e, embora essa divisão ou essa diminuição de remuneração não seja verdade, em termos objetivos no papel e no contrato e no estatuto, se nós formos fazer uma conta objetiva de quantas mulheres realmente estão na diretoria de institutos ou foram reitoras da universidade, então aí fica muito evidente o que eu quero provar. Pergunta também inclusa: o que devemos fazer hoje? Apoiar o Grupo Elsa, que aqui está fazendo uma ação histórica dentro do IMEC. Apoiar coletivos de mulheres. Conscientizar-se disso em primeiro lugar e implementar essa igualdade dentro da sua própria casa, no seu lar. E aí espalhar para a comunidade acadêmica, por exemplo. Dialogar com as mulheres para entender o que elas precisam. Respeitar as ideias, os lugares de fala e as oportunidades de ascensão dessas mulheres. Incentivar que as mulheres, as meninas venham para a área de exatas, para as engenharias, e apoiá-las nesse processo, que também não é fácil. Dialogar com a universidade, através agora do Observatório de Direitos Humanos, ou outras instituições dentro da universidade, para que programas efetivos sejam implementados. Todos nós podemos ser agentes dessa mudança. E eu acredito nas mudanças de forma coletiva. Que nós possamos nos envolver em coletivos e fazer programas que realmente funcionem dentro da universidade e tudo mais. Agora, em relação especificamente a esse ponto meio cinzento, de onde se prova a diferença de remuneração entre homens e mulheres. Eu publiquei um artigo recentemente na revista Estudos Feministas, com meu companheiro, dizendo como é que as empresas ofuscam um pouco a diferença de remuneração entre homens e mulheres, e depois eu posso colocar no Grupo Elsa esse estudo, porque, por vezes, as mulheres não têm justificativa para reclamar que estão recebendo um salário menor. Mas criam-se mecanismos em que as mulheres vão ficando à parte desse processo de evolução na carreira, de prêmios por mérito, de promoções até por tempo, né? Tem o colega que tem menos tempo de casa e já vai sendo promovido, ela vai ficando ali naquele nicho, mesmo sendo engenheira. Mesmo tendo mestrado. Mesmo tendo um MBA. Ela vai ficando. Ela é competente. Ela é exigente. Ela se engaja. Então tem essa diferença. Agora, por que mulheres estão perpetuando o machismo? Algumas mulheres negam que exista machismo. E eu vou passear bem superficialmente nesse terreno, porque ele é bem profundo e extenso. Mas eu acredito que muitas mulheres neguem a existência do machismo e das condições mais vulneráveis que nós enfrentamos, para que ela possa dizer que venceu por mérito. Isso é um discurso. Não, eu estou aqui, eu não devo nada para o feminismo, eu não acredito em machismo, eu sou executiva, ou eu sou engenheira, eu sou professora universitária, eu aqui estou, nunca sofri assédio sexual, nem assédio moral. Bom, algumas histórias realmente são histórias bem-sucedidas mesmo. Mas algumas mulheres deixam de olhar para a coletividade. Então, eu acho que uma explicação é olhar apenas para a sua trajetória, atribuindo méritos próprios sem olhar para a coletividade. Segundo, uma negação histórica, para ter a visão positiva de que as coisas já mudaram. Uma visão formalista, para dizer, já está na lei. Já está na lei a promoção da igualdade, já está assegurado em lei, como se a lei e o direito fizessem mudanças na sociedade. O direito é um instrumento de luta e mudança. É importante, o direito é importante. Mas o direito sozinho não muda uma realidade, não. Vocês estão vendo como é que está o arcabouço jurídico completo. E a realidade é diferente. Então, eu acredito que essa questão muito complexa que você traz perpassa todo esse grande campo de pensamentos psíquicos intrínsecos
falta de sororidade, que é uma palavra que agora está sendo muito usada, sororidade, que é a disposição interna de você amparar e olhar para outras mulheres. Falta de noção histórica até, de números e dados e tudo isso. Uma indisposição de tratar o assunto, como eu tratei no começo da palestra. Então, eu acredito que precisa ter mais consciência. Mais consciência. Nós não queremos convencer ninguém. Nós não queremos convencer todas as mulheres de que o machismo existe. Mas nós queremos que todas tenham consciência da realidade. E aí cada uma escolhe seu caminho. Obrigada pela sua pergunta. Não, eu só queria fazer uma colocação bem rápida. Eu não tenho, como você falou, a primeira pergunta do Henrique é uma percepção que eu tenho. Eu tenho uma menina, então eu também não sou mãe de menino, então eu também não posso falar da minha experiência pessoal. Mas eu acho que é uma questão psíquica. Eu acho que o filho convoca alguma coisa, o menino convoca uma posição da mãe que eu sinto que ela gosta daquela proteção, ela gosta daquele mimo, ela gosta de se sentir querida, enfim, aí é um tema bem profundo, então eu percebo isso. Eu olho sogra, eu olho cunhada, eu olho minha mãe, enfim. Então é um estudo observacional que eu faço e eu acho antropológico. Até do ponto psicanalítico eu acho que tem uma... Sim, psicanalítico, com certeza. Uma convocação que chama, então eu acho que é imperceptível, mas existe. E a segunda, eu ia falar do ponto de vista prático, como professora e membro do Instituto, para o Henrique respondendo e que se estenda aos demais, é que se um dia você trabalhar com a sua colega e a sua colega tiver filho, tiver família, tiver a convocação fora daqui, você não faça a sua colega, ou enfim, até que seja o colega, fingir que não existe. Tipo, você agora está aqui, o problema é seu, se você tem a sua vida lá, então agora aqui você responda o que tem que ser daqui. E sabe como isso é resolvido? Sabe? Eu acho que você está coberta de razão. Isso é resolvido da seguinte maneira. É só para completar, assim, não é o meu caso, eu não preciso fingir que eu não tenho trabalho em casa, meu marido me respeita tudo. E aqui, às vezes, a sensação que se tem é que a gente tem que fingir que não tem um trabalho extra, a casa, a família. Rapidinho. Às vezes acontece o seguinte, para a mulher entrar no ambiente de trabalho, ela veste a roupa masculina. Ela se reveste de uma armadura que é masculina, em termos culturais compreendidos. Ela vem para o trabalho porque é exigido dela que ela exerça o masculino, ou aquilo que culturalmente foi atribuído ao homem, de força, de competência, e todas essas coisas que são culturalmente construídas e não são provadas por dados, e aí ela tem que fingir que ela não tem filho, que ela não tem a louça para lavar, que ela não tem a comida para fazer, porque ela entrou nessa roupa. Tira o colar de pérola e tal, muitas vezes nas exatas tem que ser masculinizada. Nós queremos brigar para que as mulheres... Brigar no bom sentido. Brigar pacificamente. Gandhi é meu ídolo. Ele fez uma revolução sem violência. A minha é sem violência. Nós precisamos lutar para que a mulher vista a roupa que ela quiser. Se ela quiser colocar pérolas e salto, ela coloca dentro do IMEC ou dentro da engenharia elétrica. Se ela quiser vestir essa roupa mais masculina, ela possa vestir. Que cada uma se manifeste como queira, mas que seja respeitada, e que nós não precisemos fingir que não temos trabalho doméstico. E sabe como é que resolve isso? Esses dias o meu marido disse, vou chegar atrasado na aula, porque a minha filha estava dando um chororô porque queria o pai. Eu falei, ótimo. A hora que começar a aula, fala, desculpe, meus alunos queridos, eu cheguei 10 minutos atrasados porque eu estava cuidando da minha filha. É assim que resolve. Porque a responsabilidade da família é de ambos. Porque o dia que o diretor do departamento chegar e dizer, eu cheguei atrasado porque eu estava amamentando a minha filha, o meu filho, eu cheguei atrasado porque eu fui levar meu filho na escola e ele caiu, a partir do momento que esse discurso deixa de ser um discurso da mulher e é apropriado pela família, porque o homem também passa por isso cada vez mais, né? Quem frequenta Barão Geraldo aqui cada vez mais vê homens brincando com as crianças nos espaços e tal, sozinhos, sem a esposa perto. Que os homens comecem essa revolução do discurso. Vocês digam, eu estou aqui atrasado porque eu tenho a vida. Eu tenho filhos e tal, ou porque minha mãe é idosa e eu estou cuidando dela.
que nós possamos ser uma sociedade que tolere 10 minutos de atraso porque alguém estava cuidando de alguém. E que isso não seja um nicho da mulher. E que ela, tá vendo? Olha, ó, fala de direitos iguais, mas tá vendo? Aí chegou atrasado. Ó, tá vendo? Relatório era para entregar meio-dia, 3 horas, não saiu ainda. Sabe? Para que nós possamos superar essas pequenas coisas em nome das grandes. E aí resolver dessa maneira. Que os homens se apropriem desse lugar na família e no trabalho. Porque se ele se apropriar desse lugar, ele vai respeitar a colega. Eu acredito que seja por aí. Bom, antes de agradecer de novo a Thaisa, eu gostaria de dizer que vai ter um ciclo de palestras das pesquisadoras do IMEC, que começa no dia 2 de maio, com a professora Nancy, 3 é sexta, acho que 2. Quinta-feira, primeira quinta-feira de maio, com a professora Nancy do Departamento da Estatística, tá bom? Daí vai ter 3 palestras, professora Nancy, Sandra e Gabriela, tá bom? Por isso a gente vai divulgar. Por favor, confiram os nossos sites, tá? A gente vai colocar todas as informações lá. E bom, Thaisa, muito obrigada pela palestra, foi um prazer. Queremos agradecer também ao professor Johnny, que passou contato. Muito, muito obrigada.